Nessa aula, nós vamos implementar a funcionalidade de edição. Então, assim que nós clicarmos em um determinado funcionário, nós vamos enviar esse objeto para o formulário de cadastro, onde nós vamos fazer a alteração desse objeto. Então, a primeira coisa que nós vamos implementar é o nosso controle. Então, aqui nós vamos declarar um método que vai retornar um model IndView. O nome desse método vai ser editar. E esse método ele vai receber via parâmetro pela URL. Então, vamos declarar aqui o pet variable. O nome desse parâmetro vai ser id e ele vai ser atribuído a uma variável do tipo long. Aqui nós vamos fazer o seguinte, vamos declarar um optional, vai ser um optional funcionário. E nós vamos utilizar o nosso repositório, funcionário repositório, para fazer uma consulta no banco utilizando o ID do funcionário, o ID que está recebendo como parâmetro. Agora nós vamos fazer o seguinte, como nós vamos aproveitar o mesmo formulário do cadastro, então nós temos aqui o método cadastrar que já retorna um model IndView. Então nós vamos nesse método editar retornar o método cadastrar, passando por parâmetro o funcionário que nós fizemos a consulta no banco. O próximo detalhe, vamos adicionar aqui a notação getMapping. Esse método então ele vai responder a uma requisição do tipo get. Vamos só copiar o administrativo barra funcionário. Então esse método vai ser o barra editar. E esse método, essa URL vai receber um ID como parâmetro. Então no momento que nós formos chamar esse editar, após a última barra, nós vamos passar um ID como parâmetro. Como nós utilizamos as chaves, significa que esse elemento ele é um atributo. Então o valor que vir após a barra, ele vai ser atribuído a essa variável. Então aqui nós finalizamos a implementação. Próximo passo é alterar o nosso HTML. Aqui nós temos o nosso botão do editar. Então a primeira coisa, vou copiar para não ter perigo de nós digitarmos errado a URL que nós declaramos no método, copiar para o href. Aqui ao invés de utilizar o href, nós vamos utilizar o href do TimeLeaf. E vamos fazer algumas alteraçõezinhas. Vamos utilizar o arroba, abre aqui, fecha no final. Agora, nós vamos passar, então vamos substituir esse ID pelo ID do funcionário respectivo da sua linha. Ok. Então, a princípio, finalizamos essa parte. Vamos testar para ver como que está. Atualizando a página. Então, percebam que assim que eu clicar em um determinado elemento, então ele chamou a página de cadastro e passou o ID1 como parâmetro. Vamos clicar no segundo, passou o ID2 como parâmetro. Então ele está chamando a página de cadastro, está passando corretamente o ID do funcionário, só que ele não está carregando a informação na tela. Então vamos dar uma olhadinha lá no nosso HTML. Aqui inicia o nosso form. Vamos ver o que está acontecendo. Aqui é o seguinte, pessoal. No nosso
método que nós chamamos a página de cadastro, nós passamos o funcionário como parâmetro, certo? Porém, aqui nesse formulário eu não estou recebendo esse funcionário como parâmetro. Então nós vamos utilizar o THObject para receber o funcionário. Além disso, nós temos que fazer o seguinte: nos campos, ao invés de utilizar o name, nós vamos utilizar o thfield. E aqui é o seguinte, então nós vamos utilizar o thfield no nosso input e vamos manter esse nome, porque esse nome ele se refere a um atributo do nosso funcionário. Isso daí nós vamos fazer para todos os outros. A princípio eu vou fazer somente para esses dois e vamos testar. Estamos na lista. Opa, deu algum erro. Linha 91. Linha 91. thfield. Só remover esse thfield para fazer um teste. Então o problema está lá naquele campo do salário. Então percebam que ele já carregou o nome José. Vamos alterar José para José da Silva. Vamos salvar. Vamos pedir para listar. Aqui ele deu um problema que ele, ao invés de salvar, de alterar, ele salvou um novo. Vamos voltar ao thfield do salário. Deixa eu só testar novamente e ver o erro que está dando no console. Vamos conferir se nós temos esse atributo salário e se nós temos get e set para esse atributo. Então vamos abrir a nossa classe de modelo funcionário. E aqui, olha só, eu tenho o atributo salário bruto e não salário. Então provavelmente esse é o erro. Então, vamos alterar de salário para salário bruto. Ok, agora funcionou corretamente. Provavelmente aquele erro ainda estará acontecendo. Então vamos pedir para listar. Então olha só, ele está adicionando um novo elemento e não alterando conforme nós queremos. Aqui vamos fazer o seguinte, vamos alterar só vamos conferir se ele tem um atributo do ID. E no ID vamos também utilizar o thfield. thfield pro ID. Vamos testar novamente.
Ok, agora deu certinho, pessoal. O que acontece? Se eu não estiver utilizando esse campo do ID, embora ele não está aparecendo no formulário, ele está como hidden, então ele fica escondido, o framework faz o seguinte: caso o ID esteja nulo, significa que nós estamos querendo cadastrar um funcionário novo. Então ele chama o método de persistir, de criar um novo funcionário no banco. Caso esse objeto ele esteja preenchido, então ele chama o método de alterar. Isso aí já é o próprio framework que faz de forma automática, certo? Então, quando nós estamos alterando um funcionário, o ID ele vai para a tela já preenchido. Então, quando nós clicamos aqui, que ele carregou essa tela, aqui embaixo tem aquele campo do ID, ele está escondido, mas ele está lá preenchido. Vamos tentar ver o código-fonte da página para ver se a gente encontra aquele campo do ID. Então, olha só, pessoal, aqui embaixo nós temos o campo do ID e o valor dele é 1. Agora, vamos fazer o seguinte teste. Vamos pedir para cadastrar um novo. Então, agora eu estou com a página totalmente em branco. Vamos pedir para exibir o código-fonte novamente. Agora, olha só, o ID está com o valor em branco. Então, significa que é para criar um novo elemento no banco e não alterar um elemento existente. Ok, pessoal? Então, até a próxima aula.